Então vamos lá para o último vídeo. Estamos no capítulo 7º, Ironia Queirosiana e o começo do fim, né? Então, já toda a situação do conflito está montada. Luísa depara-se com Ernestinho Ledesma, né? Esse Ernestinho é aquele escritor que estava escrevendo Honra e Paixão, né? E aí nós vamos presenciar a ironia queirosiana por conta do fato de que o Ernestinho estava pensando em mudar o final de sua peça, na qual a mulher adúltera seria perdoada. Então aí o Eça de Queiroz está dando, na verdade, o final do seu próprio primo Basílio, né? Bom, a relação do casal de amantes começa a ficar conturbada. Luísa e Basílio já não se entendem tão bem quanto antes, né? Contrariada por conta de um desencontro com Basílio, Luísa briga com Juliana porque encontrou o quarto desarrumado ao voltar para casa, né? Então, as frustrações de Luísa vão sendo descontadas em Juliana e ela demite a empregada. O que ela não sabia era que Juliana estava em posse daquelas cartas que revelariam o caso adúltero de Luísa. Juliana, então, em um ataque de ira, revela a Luísa que está de posse de algumas cartas. E a patroa, então, cai desmaiada, né? Então é aí aquilo que os gregos chamavam de peripécia, né? Quando a história vira de cabeça para baixo, a roda da fortuna girou. E a nossa amiga Luísa, que estava no alto, foi diretamente para a parte de baixo da roda da fortuna. Estamos entrando agora no capítulo oitavo, que nós chamamos de chantagem e deserção. Chantagem e deserção, né? A chantagem da Juliana. Joana, que é a cozinheira, e a Juliana cuidam de restaurar a lucidez da patroa, mas quando esta já está em posse de si, Juliana está em seu quarto, né? Ela não fica para ver a patroa recobrar os sentidos. Diz que está com mal-estar. E a Joana se encarrega dos afazeres da Juliana. Luiz, que na verdade não é Luiz, é Luísa, né? Perdoe-nos aí o erro de digitação. Luísa passa a desejar a morte de Juliana e ao mesmo tempo uma fuga com Basílio, né? Então ela deseja que haja um desfecho romântico, né? O empecilho morre e o relacionamento amoroso dos dois se realiza, assim como seria possível nos romances românticos. Mas isso não é possível, nós estamos falando de uma obra realista, não é tão simples assim, né? Bom, nesse caso, a Juliana volta a ir até a tia Vitória. Essa tia Vitória era uma mulher que teve uma vida bastante sofrida, mas, como se diz aí, ela lutou com as armas que teve. E era uma mulher que ajudava muitos pobres a se virarem na vida, não no sentido caritativo, bondoso, mas era uma mulher muito esperta, muito arguta, né, com quem Juliana vai novamente se aconselhar. E ela recomenda a Juliana cobrar 1 conto de réis pela devolução das provas, né? A própria Vitória se incumbiria de fazer uma cópia da carta de amor para enviar a Basílio, porque elas entendem que quem pode realmente pagar pelas cartas é o Basílio, né? Não a Luísa. No entanto, mais para frente nós vamos ver que as coisas mudam de figura. Basílio, informado sobre o que se sucedera, diz a Luísa que só aceitaria ajudá-la se o caso fosse te dar dinheiro. Quer dizer, ele não quer sujar as mãos, ele não quer conversar com a Juliana, ele quer simplesmente dar o dinheiro para Luísa, Luísa repassa o dinheiro e tudo acabaria bem. Mas Reinaldo aconselha que Basílio rompa as relações com Luísa por carta, né, e desapareça de Portugal. E onde é que está o amor aí? Não sabemos.
Não sabemos. Basílio visita então a prima e arranja a desculpa de que tem que voltar a Paris. E é esse o grande problema aí. Juliana, percebendo que isso seria um obstáculo à cobrança da chantagem, diminui o valor pedido para 600 mil réis. Então ela tem pressa, porque antes 600 mil réis na mão do que um conto voando, né? Cobra diretamente a Luísa, que arrasada não tem meios para pagar-lhe. E nisso o Basílio já foi embora, né? Olha aí o capítulo 9. Ironia entre sonho e realidade. Então começa um acordo silencioso entre a vítima, que é Luísa, e algoz, que é a Juliana, enquanto não há dinheiro para pagar o silêncio de Juliana. Então agora parece começar uma negociação em que a Juliana e a Luísa vão assumindo determinadas funções, né, e mudando o modus vivendi dessa casa aí, né? E a Luísa, numa situação aí de constrangimento moral, começa a presentear Juliana com seus vestidos, trata-a bem, mima, né? Inclusive manda alguns vestidos seus para que seja mudado a cor do vestido, para que as pessoas não percebam que, na verdade, a Juliana está vestindo os vestidos da patroa, né? Certa noite, a patroa, que vai tornando-se criada, né? É a reviravolta na vida de Luísa. Sonha que está na peça de Ernestinho. Óbvio, porque a peça de Ernestinho é a peça da própria vida dela. E ela é, então, ferida por Jorge, né? Então, na peça, no sonho dela, Jorge é já o marido vingador, né? Ele a fere, e quando ela está prestes a morrer no sonho, ouve uma voz conhecida. É o momento em que o sonho se entrelaça com a realidade. Era Jorge, que em realidade abraçava. Ele tinha voltado da viagem, estava libertando a amada esposa de seu pesadelo. Finalmente chegara de viagem, né? Olha aí, então, agora temos um novo momento na história. Jorge está presente, Basílio está ausente, mas há o fantasma do adultério que já foi cometido, né? Capítulo 10. Olha lá, prosperidade de Juliana. Juliana não tem mais meios imediatos de receber seu dinheiro e continua jogando com a patroa, recebendo presentes, fazendo exigências, né? Jorge estava feliz por retornar, contava a Luísa sobre o trabalho e as novas amizades. Perguntou de Basílio, né, no momento que ele pergunta, uma pergunta despretensiosa, mas a Luísa, que já tem culpa, né, tem culpa no cartório, né, como se diz. Luísa se assusta, deixa escorregar o prato. Disse ao marido que o primo a visitara poucas vezes, né? Passado alguns dias da volta de Jorge, Juliana, amável, foi conversar com Luísa, né? A questão é a questão do contrato das duas. As duas querem ganhar alguma coisa. A Juliana quer o seu dinheiro e a Luísa quer sua paz. Então fica esse jogo de ódio mascarado pelos interesses, né? Juliana pedia para mudar-se de quarto, então ela tinha um quarto em péssimas condições. Essa de Queiroz faz toda uma descrição do quarto, uma descrição bem naturalista, e ela quer mudar para um quarto que é reservado a guardar os baús. Os baús é um quarto que estava em melhores condições, né? E aí, mais uma vez, a questão de uma burguesia que trata melhor seus pertences do que seus empregados, né? E a Luísa, então, claro, ela é a rainha do lar, mas quem é o rei é o Jorge, né? Então a Luísa tudo tem que pedir autorização para o Jorge, e ela vai então tentar convencer o Jorge a consentir ao pedido da criada, né? E o Jorge consente, ele fica um pouco
contrariado, acha que Luísa está fazendo uma série de concessões para a empregada, ele não gosta disso, né? E ele vai então observando que alguma coisa mudou, porque a Luísa do começo não era assim tão solícita com a Juliana, agora alguma coisa está mudando, né? Bom, a Juliana então, após conseguir aí mudar de quarto, começa a queixar-se dos vestidos, pede uma cômoda, ganha um colchão, um tapete para os pés, vasos, ou seja, ela vai começando a ter alguns pertences, algo que não era próprio de alguém da sua posição social, né? Sua prosperidade é visível e as pessoas começam a comentar que bom mesmo seria trabalhar na casa do casal aí, Luísa e Jorge, né? Então sua prosperidade é visível, chama a atenção de Joana, chama a atenção de Dona Felicidade e também de Jorge. Qual que é a desculpa de Luísa? É que outrora Juliana dedicara-se à tia de Jorge, a tia falecida de Jorge. E Juliana então regalava-se, mas também com medo de ser demitida, principalmente por Jorge, ela dedica-se à casa, né? Mas, enfastiada, desacostumada com as dificuldades e agora tendo essa possibilidade de ter a patroa nas mãos, ela não podendo ganhar mais nada materialmente, resolve então encostar-se no trabalho, resolve gozar a vida, porque a Juliana tem dificuldade em administrar essa sua condição, né? É aquela história, ela tem a galinha dos ovos de ouro na mão, mas ela vai acabar matando a galinha se ela bobear, então vai ficar sem galinha e vai ficar sem os ovos de ouro. E ela, não percebendo isso, começa a querer gozar a vida, começa a querer deixar de trabalhar, passa a acordar tarde, sair e voltar sem dar muita satisfação, né? Isso é um problema, porque é questão de tempo para o Jorge perceber isso. Para compensar a ausência de Juliana, olha agora, a Luísa convenceu Joana a desempenhar algumas funções da outra, né? Então ela vai falando que, coitadinha da Juliana, tem problema de saúde, né? E vai convencendo a Joana a fazer os trabalhos também da Juliana. A Joana vai ficando sobrecarregada e a Luísa então vai ter que trabalhar, vai ter que assumir realmente alguns trabalhos da Juliana, né? O que vai acabar comovendo a Joana. A Joana é uma mulher que tem um coração bom, né? Ela não tem ódio da patroa, pelo contrário. Então, pouco depois, estava a própria patroa a completar o serviço da empregada. Luísa ficava cada vez mais abatida. Claro, está fazendo um trabalho pesado. Naquela época não tinha máquina de lavar, centrifugar, tinha nada disso. O trabalho era muito pesado. Então, Luísa começa a ficar cada vez mais abatida, mas à noite, com Jorge, ela tenta compensar isso na hora do amor, não é? Contudo, Jorge já começa a perceber as atitudes de Juliana, começa a achar estranho e ele se desentende com a Juliana por causa de uma camisa mal passada, né? E aí o episódio vai originar um conflito entre Luísa e a empregada, porque a Luísa vai discutir com a Juliana, ela quer que a Juliana pelo menos mantenha as aparências, né? E também tem aquela raiva, porque a Juliana era de fato a empregada, né? E aí a Juliana se desentende com Luísa, tudo, e a Luísa então, querendo se livrar da situação, vai atrás de Leopoldina. Então Leopoldina, a famosa pão e queijo, né? Que vai ter uma saída aí bastante desastrosa para a amiga. Olha só o que ela vai fazer. Sugeriu à amiga que arrumasse dinheiro com Castro. Castro é um banqueiro, né, um homem completamente imoral, né? A ideia é que a Luísa tenha uma relação com Castro para que ele dê o dinheiro para ela.
seria basicamente a prostituição de Luísa. Luísa, obviamente, tem os seus escrúpulos, os seus cuidados, o seu pudor, fica indignada com a proposta, né? E diante da impossibilidade de resolver o problema, as duas choram, né? E a Luísa, obviamente, tem que voltar para casa. Como a Juliana sentiu que a sua situação era um pouco insegura, né? E temendo as ações da patroa, voltou a resignar-se em fazer algumas de suas obrigações, né? Estamos indo para o capítulo 11, em que nós escolhemos o título Desconstruindo as Aparências nos Bastidores Sociais. Então agora o Eça de Queiroz muda um pouco o enfoque da história e vai cuidar dos bastidores, né? Então o que acontece? Nosso amigo lá, o conselheiro Acácio, que desperta os suspiros da Dona Felicidade, escreveu um livro e por conta disso ele foi nomeado ao grau de Cavaleiro da Ordem de São Tiago. Olha só que honra, né? Então a questão aí das aparências. E ele faz um jantar para celebrar. Quem vai ao jantar dele? Jorge, Sebastião e o médico Julião, né? E o Julião, em determinado momento, pede para lavar as mãos. Ele pede para lavar as mãos. E ele é então encaminhado até o banheiro, passando pelo quarto de conselheiro Acácio. O conselheiro Acácio é um homem solteiro, né, que tem sempre uma posição assim, uma postura de alta moral. E Julião consegue perceber que no quarto tem um livro, que na verdade é um livro com poemas eróticos de Bocage. Poemas eróticos de Bocage. E aquilo chama atenção. Opa, cadê aquela alta moralidade do nosso amigo conselheiro Acácio? E ele percebe também que a cama está preparada para duas pessoas. Há duas pessoas que dormem naquela cama. Quem seriam então aquelas duas pessoas? Uma, obviamente, o conselheiro Acácio, e a outra? Bom, lá dentro da casa do Acácio, Julião também percebe que tem uma pilha de livros encobertas por um pano. Essa pilha de livros, na verdade, são os livros que o conselheiro Acácio escreveu, publicou. Na verdade, é o mesmo livro, são várias edições, vários volumes do mesmo livro. E Julião percebe que ninguém, na verdade, comprou os livros do Acácio. Então é só uma publicação de aparência, né? Ele é autor de livros que foram publicados, mas nunca foram vendidos, né? Então aí nós vamos percebendo essa desconstrução da imagem do conselheiro Acácio, que na verdade é uma desconstrução da imagem de boa parte das pessoas que pertenciam à classe burguesa, né? Ali na casa de Acácio, eles vão perceber, logo o Julião, já mais arguto, mais atento, vai perceber que na verdade o Acácio tem um relacionamento com sua criada, né? Com a própria criada dele, uma jovem chamada Adelaide, né? E aí numa conversa lá entre o Jorge, o Sebastião, os que estão ali, olha só a pérola que o Julião fala, né? O casamento é uma fórmula administrativa que há um dia de acabar, né? Para ele a fêmea era um ente subalterno, o homem deveria aproximar-se dela em certas épocas do ano para fecundá-la e afastar-se com tédio, como fazem os animais que compreendem essas coisas melhor do que os humanos. Então é uma visão extremamente machista do Julião, os outros não concordam, mas é interessante que Eça de Queiroz está colocando na voz de Julião a fala de muitas pessoas da época,
né, de muitos homens ali da sociedade burguesa portuguesa, não é? Enquanto isso, no outro canto da cidade, Joana e Juliana, né, a cozinheira e a criada, conversam sobre a patroa. E a Joana, ela está realmente está assim comovida, né, com o desempenho de Luísa nos trabalhos do lar, sendo que ela não tinha de fazer nada daquilo. Diz que a patroa é uma verdadeira santa. E a Juliana faz um comentário bastante sarcástico, dizendo que na verdade a Luísa trabalha porque ela não tem muito o que fazer em casa, então é uma maneira dela se ocupar, né? Bom, nesse meio tempo a Luísa, procurando compensar os trabalhos domésticos de Juliana e ao mesmo tempo contentar o marido, manter a pose quando o marido chega, né, à sua disposição, que ela deveria ser o refúgio do guerreiro trabalhador, né, ela começa a adoecer. Ela não estava acostumada a um trabalho pesado, ela tem que mascarar seu cansaço e fora a pressão psicológica, ela começa a adoecer, né? E aquilo começa a chamar novamente a atenção de Jorge. Um dia ele volta mais cedo para casa e encontra Luísa varrendo. E aí ele fica irritado com ela, né? Porque se ela está tão mal assim, por que ela está varrendo? Onde já se viu? Por que ela está se consumindo no trabalho? Afinal de contas, eles têm uma empregada, né? E aí passa um tempinho, no outro dia, a Juliana, que tem lá o seu problema de saúde, tem problema no coração, desmaia. O Jorge fica sabendo e começa a temer que a Juliana morra em sua casa. E aí, olha só como ele tem um coração de gratidão em relação a Juliana, que cuidou de sua tia. Ele começa a considerar a hipótese de demiti-la. Ele não quer que sua empregada morra em casa, né? Então, olha a completa desconsideração do burguês pelos seus empregados, né? A Luísa, percebendo que o marido quer demitir a Juliana, morre de medo, porque ela sabe que isso culminaria na Juliana revelando tudo, principalmente se não tivesse dinheiro, e ela não ia conseguir, portanto, se livrar da chantagem de Juliana. E aí ela, mais uma vez, já numa situação ainda mais terrível e temível, volta a falar com Leopoldina para conseguir dinheiro com Castro. Então ela resolve se submeter àquela situação, né? Contudo, a Leopoldina marca o encontro dela com Castro na casa de Leopoldina e deixa os dois a sós, né? O acordo ali, silencioso, é que Castro vai ajudar Luísa com dinheiro, mas ele vai receber os favores sexuais de Luísa. Só que o homem é muito bruto, né? Tem uma voracidade sexual terrível, e ele já vai abordando Luísa de uma maneira bastante agressiva, e ela então se arrepende e pega um chicote que tinha ali, lembrando que naquela época as pessoas andavam muito a cavalo, carruagem, e bate com esse chicote no Castro, né? Ele obviamente fica enlouquecido, diz que ela é uma louca e o acordo não se cumpre, né? Quando a Leopoldina volta, a Luísa conta para ela, a Leopoldina morre de dar risada, né? E aí a gente vê essa característica da Leopoldina também, que é extremamente despreocupada com qualquer coisa. Para ela tudo é muito fácil de se resolver, porque o corpo para ela é uma mercadoria e ela pode utilizar sua beleza para resolver os próprios problemas, né? Por que Luísa não poderia? Bom, capítulo 12, o problema começa a aumentar. Olha só, quem que vai ser demitida? A Joana vai ser demitida. Opa, a cozinheira vai ser demitida? Vamos tentar entender isso daí. Olha lá, garotinho.
Jorge foi trabalhar, esqueceu-se que naquele dia a secretaria estaria fechada. Volta para casa mais cedo, por volta do meio-dia, e depara-se com a Juliana na sala, deitada comodamente lendo o jornal. Ah, mas aquilo para ele é o fim, não é? E ele indo até o fundo da casa, a Juliana vai se desculpando, dizendo que tinha passado mal, que tinha sentido umas palpitações. Ele já está transtornado, vai até o fundo da casa e encontra quem? Luísa, de roupão, despenteada, passando roupa no quarto de engomados, onde eles engomavam as roupas, no fundo da casa. Meu Deus do céu, aquilo para ele é o fim. Jorge perdeu a paciência com Luísa e só calou seus questionamentos porque a esposa começara a chorar. O Jorge não aguenta ver a Luísa chorando. Sempre que ela chora, ele fica comovido, né? E a desculpa era que Juliana estava sofrendo as palpitações e a Luísa não queria que a casa ficasse em desordem porque ela ama o marido, aquela coisa toda. Daquele dia em diante, no entanto, Jorge começou a ficar irônico com a Juliana e também com Luísa, né? Ele sentia que tinha alguma coisa estranha. A empregada, temendo a piora da própria saúde, né? Ela sentiu lá, vez ou outra, ela sentia realmente mal, e a possibilidade de ser expulsa da casa pelo Jorge, voltou a trabalhar. Mas Jorge continuou ironizando Luísa, e por conta de um desentendimento, né, ele queria que tivesse a água no banheiro. Naquela época não tinha água encanada, né? Então no banheiro eles colocavam um jarro, uma bacia, e a água ficava nos jarros, virava sobre as mãos, sobre a bacia, né? E a água não estava onde deveria. Quem cuidaria disso era a Luísa, e o Jorge, por uma série de situações que ele vai acumulando e vai gerando uma raiva nele, ele tem um desentendimento muito forte por uma coisa muito pequena, na verdade, né? E aí a Luísa perde a paciência, né? Não mede as palavras e diz assim: bom, se era para ele continuar com aquela implicância em relação a Juliana, seria melhor mandá-la embora, né? Para piorar tudo, no dia seguinte, a Juliana saiu cedo e não arrumou a mesa do café, né? E aí a coisa complicou. O Jorge ficou nervoso. A Juliana voltou na hora do almoço e a Luísa antecipou-se ao Jorge, né, para mostrar que ela tinha as rédeas da situação. Repreendeu a Juliana. E o que vai acontecer? A Luísa, depois de repreender, a Juliana aguenta aquilo, engole, né, porque está na frente do Jorge, tem que manter as aparências. A Luísa dá uma ordem à Juliana para que encha o bule de água, mas a Juliana não ouviu. E Jorge entendeu aquilo como uma desfeita da empregada. Deu um murro na mesa, né? Levantou-se, foi embora. A Luísa foi atrás dele e ele diz então para a Luísa: olha, a empregada vai ter que ir embora da casa, faça as contas dela hoje mesmo, ele não quer mais vê-la, né? A Luísa então procura a Juliana, discute com ela. A Juliana perde completamente a calma, perde as estribeiras e chama a patroa de puta, não é? E elas estavam discutindo em frente a Joana, a cozinheira, e a cozinheira toma as dores da patroa e dá uma bofetada no queixo da Juliana. Opa, a coisa está se complicando. A nossa amiga Luísa já não quer saber mais de nada, quer logo que a Juliana vá embora, mas lembrando de que a coisa ia ficar muito feia para ela se o Jorge soubesse da sua traição, volta atrás. A Juliana, mais tarde, acua a patroa no corredor, né, e ameaça contar tudo ao Jorge.
contanto que Joana não fosse demitida. Ela quer que Joana seja demitida, ela quer punir a Joana. A Luísa, nas mãos de Juliana mais uma vez, vai atrás de Joana, na mão de Juliana mais uma vez, vai atrás de Joana, chora muito, implora desculpas, dá algum dinheiro de suas economias e pede para Joana ir embora. A Joana não entende o que está acontecendo, ela é muito fiel à patroa, e Luísa, mais tarde, dá a entender a Joana que vai readmiti-la assim que puder. E de fato a Joana vai ser readmitida. Mas por hora era importante que ela saísse da casa, porque a Juliana precisa sentir que está no comando. Após o acontecimento infeliz, aí a Luísa já não vê mais nenhuma saída. A quem ela vai recorrer? Ao Sebastião, que é o seu último refúgio, é a única pessoa digna em quem poderia confiar. E ela conta ao Sebastião. Sebastião se condói muito dela e expõe a ela um plano. Ela então fica admirada, dessa fortaleza moral que é o Sebastião. Se desculpa a ele, diz que ela foi uma mulher má, e olha só a palavra de Sebastião: não há más mulheres, minha rica senhora, há maus homens, é o que há. Então, se as mulheres fazem o que fazem, é por conta da influência do meio, de homens que são imorais. Bom, na verdade está sendo muito gentil com ela. Capítulo 13, então. O plano parece sair melhor do que esperado. Então eles têm um plano. Olha lá qual é o plano. Como planejado, Luísa, o marido e Dona Felicidade foram ao teatro assistir a peça Fausto. Fausto, aquela peça que já comentamos, em que a personagem principal vende sua alma para o diabo. Olha lá, tem uma intratextualidade. Basílio havia cantado uma área da peça na casa de Luísa. E a Luísa ouve na peça, obviamente, essa área sendo cantada. Fica gelada. Lá no teatro, também quem está? O conselheiro Acácio os encontra por acaso e mais tarde se junta a eles para assistir ao final da peça. E a Dona Felicidade fica que é uma felicidade só. Enquanto isso, Sebastião foi até a casa de um primo afastado, que era comissário de polícia, e pediu-lhe um policial para meter medo em alguém. Foi-lhe indicado um homem zarrão, um homem grande, um Mendes, um homem que tinha sido da guarda. Em pouco tempo já estavam à porta da casa de Jorge. Então está lá Mendes e Sebastião. Tocam a campainha, Juliana atende a porta, Sebastião entra, pede para que ela acenda a luz e pede as cartas para Juliana. Nisso a Juliana vai até a janela, ela quer gritar por socorro. Mendes já entrou. Lá está, a polícia já chegou, Olha a ironia. Bom, ele a ameaça então com a prisão. Fala: dê logo as cartas, senão você vai ser presa. A Juliana então grita que não, mas tira do peito uma carteirinha e atira contra ele. Essa carteirinha está nervosa, tudo está indo de mal a pior. Nisso, Sebastião dá o dinheiro a Mendes e fala para Juliana partir. Pegue o chapéu e vá embora, você já foi despedida hoje. A Juliana diz que contaria tudo a Jorge. Sebastião fica nervoso, manda que se cale, dá um murro na mesa, e a Juliana cospe no rosto de Sebastião. Mas assim que ela cospe, ela vai se arqueando para trás, sua boca vai abrindo, leva as mãos ao coração e cai ao chão. Juliana estava morta. Melhor impossível, para os planos de Sebastião. Só tem um problema: é um homem honrado,
existe a consciência e ele tem sim responsabilidade pela morte de Juliana, e Luísa também tem essa responsabilidade. Bom, Julião foi chamado, Julião, médico da família. Mais tarde, voltando da peça, chegam Felicidade, Dona Felicidade, Jorge e Luísa, né? Bom, Sebastião cuida dos detalhes. Ele cuida dos detalhes, tem lá um corpo, e aí, como é que nós vamos fazer? Jorge, por incrível que pareça, não se importaria de dormir na própria casa, né? Mesmo que o corpo ficasse lá, porque o corpo não pode ser levado para ser enterrado imediatamente, né? Então a gente vê a insensibilidade de Jorge, né? E a Luísa dizendo que não vai dormir naquela casa, né? São levados para a casa de uma senhora, né? E Sebastião vai cuidar da parte do enterro da Juliana. E tratam ela realmente, a Juliana, depois de morta, ninguém tem nenhum tipo de comoção por conta disso, né? Ela é como se fosse realmente um objeto na casa, um objeto que agora não serve mais, né? Mais adiante, Sebastião encontra-se com Luísa na própria casa onde Luísa e Jorge estão e entrega para ela as cartas, né? As cartas são a libertação da Luísa, né? Mais tarde ela vai queimar essas cartas, mas a consciência não poupa ninguém. Estamos indo aí para o capítulo 14, né? Peripécia, a revelação. Então, olha só, a Luísa teve febre à noite. Então, na noite da morte da Juliana, ela teve febre. Ela via a Juliana ressuscitada, né? A Juliana, no dia seguinte, foi levada ao cemitério, para a Vala dos Pobres, né? Se desfizeram do corpo dela, obviamente. Bom, 2 dias depois, o casal já está de volta à sua casa. Há uma nova empregada chamada Mariana, uma moça jovem, prestativa. Luísa está feliz, queimou as cartas, mas a febre volta e ela fica debilitada, ela começa a ter delírios. Julião foi chamado, o médico da família. Chegou uma carta da França. Mariana entrega para Jorge e ele fica interessado. Era uma carta, não tinha remetente, mas era destinada à sua esposa Luísa. E ele, quando olha Luísa convalescente, totalmente encantado por sua beleza, fica pensando: olha, será que outros homens não se encantariam com a beleza da minha esposa? E ele fica perturbado com aquela ideia. E uma carta da França, de quem seria, quem que ele gostaria de escrever para sua esposa. E ele fica ali pensando na carta até o momento que ele não consegue controlar o seu impulso e abre a carta. Certamente Luísa não se importaria, afinal de contas ele era o marido dela. E ele abre a carta e vê a carta de Basílio, uma carta carinhosa, né? E o Basílio mencionava os problemas com a criada, dizia que se a questão fosse dinheiro, ele arrumaria o dinheiro, mandaria o dinheiro se fosse necessário, falava dos momentos passados no paraíso e despedia-se com um longo beijo. Era uma carta de um amante. Jorge ficou enlouquecido, ficou raivoso, nervoso, pensou em matar a mulher adúltera, mas ao mesmo tempo temia pela sua saúde fragilizada. Para piorar a situação, Luísa chamava-lhe ao quarto, né? E ele, não querendo piorar a situação de Luísa, chorou ao lado dela. Nada disse. Julião falou que aquilo não seria bom para Luísa, não seria bom para sua melhora. Tira Jorge do quarto. E Jorge, então, com a cabeça cheia das novas descobertas e revelações, começa a dar vazão à imaginação,
começa a imaginar as cenas de traição, os beijos de Basílio na prima, e aí a coisa vai se piorando. À noite, ele encontra com Sebastião, que nega saber qualquer coisa a respeito do caso, né? E os dias vão se passando, a febre de Luísa não cede e a imaginação continua a torturar o Jorge, né? E os amigos, nesse ínterim, os amigos vão fazendo visitas. Vem lá o conselheiro Acácio, a dona Felicidade, a Leopoldina, nem pensar, né? Após uma semana, Luísa melhora, mas está bastante fraca. Chega a desmaiar 2 vezes, né? Disse a Jorge que gostaria de tirar o divã da sala, e aquilo vai mexer com a imaginação de Jorge. Jorge começa a imaginar que era ali no divã que parte da traição acontecia, não é? Estamos indo aí para o penúltimo capítulo, Palavras Libertinas nos Últimos Delírios, né? Jorge vai trabalhar, né? E a Luísa já está um pouquinho melhor, passou uma semana, foi a pior semana, ela já está se sentindo melhor. Jorge vai trabalhar e sente como se todos o estivessem olhando, sabendo do adultério, né? Até os desconhecidos. Então ele sente lá o peso do adultério sobre as costas. E a Luísa estava melhor. Ela desejava saber por que Jorge estava diferente, né? Então, quando ele volta a casa, ela o questiona, ela insiste. E o marido, então, diz a ela que estava angustiado. Isso já passaram 2 semanas da primeira, da febre, né? da Luísa. E ele, então, não suportando mais, dá a carta de Basílio a Luísa. Luísa abre a carta, reconhece a letra de Basílio e já adivinha o conteúdo. Desmaia. Mas agora não é mais um desmaio como foram os outros. Luísa, quando volta a si, ouve o pedido de perdão de Jorge. Ele pede perdão porque ele sabia que aquilo só estava piorando a situação. Ele queria ficar ainda com Luísa, ele foi traído, mas ele a perdoa. E olha aí a intratextualidade com aquela história do Ernestinho lá. Bom, disse que não queria saber mais de nada, mas a Luísa já não estava bem realmente. Sua cabeça doía muito, sua nuca doía muito. Em pouco tempo ela começa a delirar, fala o nome de Jorge, fala o nome de Basílio, fala o nome de Leopoldina, pede champanhe e diz palavras libertinas, como se ela estivesse vivendo em seus delírios as relações amorosas com Basílio no quartinho que chamavam de paraíso. Jorge, quando a via delirar, já temia muito que isso acontecesse e, testemunhando o acontecido, foge do quarto, chora, vai para a sala, chora, né? E aí, apesar de todos os esforços de Julião, Luísa não convalesce, não melhora, vai piorando, tem de raspar os cabelos, como se acreditava na medicina da época. Jorge pede que não raspe os cabelos, ele era apaixonado pelas madeixas de Luísa, mas nada é o bastante. Luísa morre, né? Então já temos aí o desfecho trágico, mas essa de Queiroz não nos ia deixar sem a sua ironia, que está lá no último capítulo, capítulo 16. Ironia queirosiana, olha só. Após o enterro, Jorge foi morar com Sebastião. Conselheiro Acácio escreve um necrológio de Luísa. Necrológio é um texto dedicado ao falecido, que pode ser lido diante de seu túmulo como uma última homenagem, ou também é publicado nos jornais. No caso,
o conselheiro Acácio vai publicar o necrológio de Luísa no jornal. É um necrológio todo romântico, falando de Luísa quase como se ela fosse uma santa. E ele vai fazer a leitura para o Julião ver, na verdade, o seu texto, a beleza do seu texto, as qualidades literárias do texto, né? E aí nós percebemos um conselheiro Acácio completamente insensível à morte de Luísa, né? Imagina aí que era um homem que frequentava a casa do casal, ele está mais preocupado com a beleza do seu texto, né? E conversa lá com Julião, para o Julião ouvir-lhe a leitura do necrológio, e Julião conta a ele a última novidade. A dona Felicidade ficara sabendo do romance entre conselheiro Acácio e Adelaide. Não se sabe como, mas ela estava sabendo, né? E o Julião até ironiza o amigo, dizendo que ele mesmo havia percebido quando estivera na casa do Acácio, né? E olha só a dona Felicidade, coitadinha, vai se recolher, né? Recolher-se-ia a um convento, completamente desiludida, vai se recolher a um convento. E o Acácio faz pouco daquilo, nem se comove, né? Acha graça, acha que isso era fruto da educação dos jesuítas. Dona Felicidade tinha sido educada por jesuítas e tinha essa mentalidade, como se dizia no tempo, carola, né? De carola de igreja. Bom, Acácio não se comove, vai para casa, né? Para junto de Adelaide, vai fazer os retoques no seu texto. E a Adelaide se aproxima dele e faz a pergunta, né, se ele não vem se deitar com ela, se nesta noite eles não farão neném. Olha só, né, não farão neném essa noite. E ele, então, seduzido pela criada, vai dar os arremates no seu texto, mas vai se deitar com ela, pensando que essa é a boa vida, né? Uma vida tranquila, de superficialidades e de gozos na intimidade, né? No quarto, que é onde as coisas acontecem para além da sala, que é justamente onde há o teatro social. Mas ele acreditava que Adelaide era simplesmente sua, que ele era feliz, mas ela também era de um caixeiro chamado Arnaldo. Isso nos revela o narrador onisciente, né? Bom, estamos ainda caminhando para a ironia total de essa de Queiroz. Basílio volta com o Visconde Reinaldo a Lisboa, né? 2 dias depois, é engraçado, tem a cena lá no hotel, o Reinaldo falando mal de Lisboa, ele não suporta Lisboa, não suporta Portugal, e no hotel não há vagas para eles. O rapaz do hotel sugere que os dois durmam no mesmo quarto, o Reinaldo fica nervoso e tal, né? Critica muito Portugal. E Basílio, 2 dias depois, vai procurar a prima, né? Está pensando ainda nas possibilidades de fruir prazeres com a prima. E fica sabendo por Paulo, o senhor Paulo, aquele vizinho, que Luísa havia morrido. O Paula pergunta se o Basílio não quer ir até a casa ali, que fica praticamente na mesma rua, que é onde está Sebastião, onde mora Sebastião, e onde está Jorge, para ele dar seus sentimentos a Jorge, o marido, afinal de contas, né? E o Basílio diz que não. E aí, obviamente, que Paula fez alguma provocação, porque ele já se falava na vizinhança do Basílio e tal, né? E aí é muito interessante, quem puder pelo menos ler o último capítulo do livro, ver os comentários que se faz a respeito desse Paula, né? É um homem já desiludido, que já não acredita mais na religião, se está flertando aí com leituras socialistas e não vê uma saída para a sociedade, né? Então é interessante essa colocação, essa personagem que é praticamente a parte da história, receber justamente no último capítulo esse cuidado aí do escritor. Bom, estamos aí praticamente nos últimos parágrafos.
Basílio reencontra Reinaldo e começam a caminhar então, e o escritor tem o cuidado, Eça de Queiroz tem o cuidado de descrever uma paisagem alegre, uma paisagem tranquila, serena, que inspira uma certa paz. Mas o que ele está fazendo é justamente desvincular a paisagem do estado proposto pela ação das personagens. No romantismo, por exemplo, tempestade, fúria, raiva, tragédia. Sol, nascer do sol, romance, alegria. No realismo, não. A paisagem é indiferente ao estado interior das personagens. É isso que ele está fazendo ali e é algo que nós vamos ver em outras obras realistas. Bom, Reinaldo e Basílio caminham por Lisboa. Basílio comenta sobre o ocorrido com a amante. O Reinaldo faz uma série de comentários desairosos sobre a Luísa, diz que afinal de contas ela nem era uma mulher refinada e tal, pobrezinha, coitadinha, né? São comentários extremamente frívolos. O Basílio se cala, fica um tempo em silêncio e depois diz que lamenta não ter trazido com ele a Alfonsine. Então a ideia de que ele tinha uma amante com quem ele poderia se distrair aí durante essa viagem. Então assim acaba o Primo Basílio, né? Uma obra-prima, mais uma obra-prima de Eça de Queiroz. Esperamos aí, apesar dos nossos pequenos recursos, termos colaborado com os seus estudos. Bom, um grande abraço e perseverança. Até mais.